E aí, pessoal, professor Fernando Bertoncini aqui. Hoje nós vamos falar da estrutura atômica, iniciando, o estudo da estrutura atômica pelos modelos atômicos. Primeiro nós vamos ver os modelos filosóficos e depois nós vamos ver os modelos científicos, tá ok? Vamos lá então. Tá aqui, modelos filosóficos, Começando pelo Empédocles e Aristóteles. Eles achavam, que tudo era formado por 4 elementos. Até em desenhos animados vocês já viram eles já. Então os 4 elementos que formavam tudo, Terra, água, ar e fogo. Esse modelo se iniciou lá muito antigamente, lá com os filósofos, tá? E também tinha uma combinação de água, terra, terra, fogo, fogo, ar, água, terra, em úmido, em quente, tá? Mas é só para fazer a introdução da matéria mesmo. Então, Empédocles e Aristóteles falavam que era tudo constituído de 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Tá ok? Passado, o passado tempo, vem mais estudos sobre o átomo, o Demócrito e o Leucipo. Eles começaram a fazer a divisão de várias partes de materiais, Pegava a divisão da matéria em várias partes. Por exemplo, a madeira, a pedra e outros materiais. Ele ia dividindo, igual pegar um giz, divide o giz em 2, divide de novo, vai dividindo. Tem uma hora que não vai mais conseguir dividir. Então ele chamou essa parte da menor parte da matéria. E essa menor parte da matéria era indivisível. Se era indivisível, aí ele chamou isso de átomo, não, tomo divisível, de negação. Então, átomo não divisível. Então, a palavra átomo surgiu, com Demócrito e Leucipo. A menor parte, da matéria, seja ela qual for, que não seria mais possível dividir, ele falou que era indivisível, então ele chamou de átomo. Essa é a primeira parte, dos estudos dos modelos atômicos, que são os modelos filosóficos, de Empédocles e Aristóteles, dos 4 elementos, e de Demócrito e Leucipo, da divisão da matéria, e chegando na menor parte da matéria, que ele chamou de átomo. Tá ok? Já já eu volto com vocês com os modelos científicos, ok? Até daqui a pouquinho são os modelos científicos então, tá? Os 2 primeiros, o de Dalton e o de Thomson, tá? Aqui em 1803, John Dalton teve o primeiro modelo atômico, tá? O modelo do átomo para ele era chamada bola de bilhar. Só em 1898 que teve uma mudança, que o átomo, na verdade, para Thomson, foi chamado, de pudim de passas, tá? Vamos ver as diferenças então. Então aqui, o átomo para Dalton, ele falou que era uma bola de bilhar. Bilhar é aquele jogo que o pessoal joga sinuca, sabe? Aquela bola esférica, maciça. Então Dalton, lá em 1803, já com algumas coisas científicas, alguns experimentos, tá? Ele disse que o átomo era uma bola de bilhar, ficou conhecido como bola de bilhar. E o átomo para ele, era maciço, era esférico, menor parte da matéria. Isso o Leucipo e Demócrito, já tinha feito essas divisões, lembra que eu falei? Mas ele era agora maciço, esférico, menor parte da matéria, indivisível e indestrutível. Então, para Dalton, o átomo tinha essas características: maciço, os átomos eram maciços, esféricos, igual uma bola de bilhar, tá? Menor parte da matéria, era indivisível e indestrutível, tá? Anota aí no seu caderno, tá? O primeiro modelo atômico na parte científica. John Dalton, ou simplesmente Dalton. O modelo foi conhecido como bola de bilhar. Tudo bem? Muito bem. Agora, claro, com os avanços tecnológicos,
o Thomson já tinha outros equipamentos, já tinha uma nova tecnologia, então ele conseguiu estudar mais e ir mais a fundo nos estudos. Então o átomo para Thomson foi chamado de pudim de passas. Para Thomson, então, o átomo continuou sendo esférico, só que agora ele não é mais maciço. E ele descobriu a presença de elétrons. Na verdade, quem descobriu os elétrons, então, foi o Thomson. Ele que descobriu os elétrons, através do experimento que ele fez. E para ele era neutro. Como que era esse átomo? Para facilitar, né, é só pensar num brigadeiro e com chocolate granulado, tá? Então o brigadeiro era uma massa positiva e era tudo incrustado nessa massa positiva os elétrons. E ele tinha a mesma quantidade de prótons e elétrons. Por isso que o átomo para ele é neutro. Apesar de ter cargas elétricas, tem as cargas também, né? Essa massa era positiva, equilibrava a quantidade de cargas elétricas positivas e negativas e o átomo era neutro. Então quem descobriu o elétron foi o Thomson, tá? Então para ele, agora aqui a gente então já entende que o átomo não era mais indivisível. O átomo já tem duas, né? Vamos descobrir o elétron que era a menor partícula do que o átomo. Se o elétron é menor que o átomo, então já tem as partículas subatômicas. Então já nós não podemos falar que o átomo era indivisível. A palavra ficou, átomo vem lá, significa indivisível. Mas nós já sabemos agora que na verdade o átomo era indivisível lá para Dalton. A partir de Thomson já não se fala mais. A palavra átomo continua. Átomo é sinônimo de indivisível, mas não é mais indivisível, porque tem partículas menores do que o átomo, ok? Então, para revisar aqui, como que é o modelo de Thomson? Primeiro, Thomson descobriu os elétrons. A primeira partícula a ser descoberta, né, menor que o átomo, foram os elétrons. Então, como que era o átomo? Era conhecido como pudim de passas. Ele continuou sendo esférico, agora não mais maciço, e ele descobriu a presença de uma partícula menor que o átomo, que são os elétrons. E o átomo continuou sendo, o átomo é neutro aqui, né? Porque agora tem cargas, então é neutro. A quantidade de cargas negativas são iguais à quantidade de cargas positivas. Então esses são os dois primeiros modelos científicos. O de Dalton, conhecido como bola de bilhar, e o de Thomson, conhecido como pudim de passas. Só lembrando, a palavra continuou átomo, mas ele era indivisível até Dalton. Como Thomson descobriu uma partícula menor do que o átomo, que nós chamamos de partículas subatômicas, então quer dizer que o átomo aqui, a partir de Thomson, já é divisível, tá bom? Muito bem, esses foram os dois primeiros modelos científicos. Já já eu volto com os outros. Vamos para os outros modelos então. Aqui, em 1911, né, o Ernest Rutherford, tá, conhecido como Sistema Planetário, e depois Niels Bohr, conhecemos como modelo quântico, tá? Então aqui para Rutherford, né, o Rutherford, já conhecendo a radioatividade, ele fez um experimento que ele colocou um elemento radioativo. Esse elemento radioativo libera partículas alfa, passando por uma fina placa de ouro. E aí ele verificou que havia desvios. Então, foi o Rutherford e seus colaboradores. Ele percebeu então que o átomo tinha duas regiões, na verdade, que ele chamou a central, essa região central, que tem a carga positiva, tá? A gente pode até colocar aqui essa região central, que tem a carga positiva, e que ele chamou essa região central de núcleo, que tem os prótons, tá?
e os elétrons estão na eletrosfera. Esse é o modelo planetário. Então, na região central eu tenho os prótons, no sistema planetário dele, né, o modelo do átomo planetário, e em volta dele nós temos que o Sol e os planetas, tá? Os planetas são os elétrons, no caso. E esses elétrons, a gente já fala que tinha órbita estacionária. Ele sempre girava na mesma que a gente vai depois chamar, na mesma camada que a gente vai chamar ali, tá? Na mesma eletrosfera, na mesma região. Esse modelo tinha algumas falhas, né? Porque como que eu tenho o próton aqui e o elétron aqui, eles não se juntar. Quem explicou isso foi o Bohr, tá bom? Então, como que era o modelo de Rutherford? Era conhecido como sistema planetário. O átomo tinha, né, tem para ele o núcleo, que tem as cargas positivas, que são os prótons, que é a região central, onde fica a massa do átomo, e a eletrosfera, que é essa região aqui fora, que ficam os elétrons, ok? Desculpa, pessoal. E agora o Bohr, o modelo quântico. Então agora, esses elétrons, eles saltam de uma órbita mais interna para uma órbita mais externa, que aí é o modelo das camadas, K, L, M, N, O, P, que eu já falei lá em tabela periódica, distribuição eletrônica, vocês vão lembrar disso. Então, o modelo quântico, ele mostra pra gente que o átomo pode sair de uma camada mais interna e ir para uma camada mais externa. Quando ele absorve, ele tem um ganho de energia. Quando ele ganha uma certa energia, esse elétron pode sair de uma camada mais interna para uma mais externa. E ele também volta na liberação de energia. Essa liberação de energia é na forma de luz. Esse aqui, um exemplo prático, é os fogos de artifício. Tem uma pólvora lá que a hora que você coloca fogo, essa pólvora vai colocar energia, né? Os elétrons vão capturar essa energia, passar de uma órbita mais interna para uma mais externa, e na volta ele libera luz. Essas luzes têm várias cores, aí vai depender do elemento que é composto esses fogos de artifício. Então, o modelo de Niels Bohr, conhecido como modelo quântico, ele tem, que a gente fala que é um salto quântico, né? Então o elétron pode sair de uma camada mais interna para uma mais externa. Para isso ele ganha energia, para ele passar de uma órbita mais interna para uma órbita mais externa, ele tem que ter um ganho de energia. E na volta, na liberação da energia, essa liberação é na forma de luz. Então os dois modelos científicos, claro, já tinham um novo conhecimento, de novas tecnologias. Aqui, por exemplo, o Rutherford já conhecia a radioatividade, ele fez com seus colaboradores experimentos. Por exemplo, o Rutherford, ele quis mostrar que o átomo do Thomson estava correto, e aí verificaram que não, que tinha outras coisas que eles descobriram através do experimento que ele fez da fina placa de ouro. Então, para o Rutherford, eu tinha lá o átomo, né, o núcleo, os prótons, aqui continuou sendo, né, só que aquelas camadas, né, as camadas ou níveis de energia no modelo quântico de Bohr. Ainda não tem um nêutron aqui, né? Por quê? Porque o nêutron foi, dá um tempinho de você tirar um print, parar a videoaula para poder copiar. Então, ainda não era conhecido o nêutron. Foi bem pouco mais para frente, foi em 1932. Foi só em 1932, né, que o cara chamado Chadwick, ou Chadwick, tanto faz, ele descobriu, deixa eu só lembrar, o elétron quem descobriu foi o Thomson, o próton quem descobriu foi o Rutherford. Tem aí o pessoal fala que sim, tem outro que fala que não, mas assim, grande parte do pessoal fala assim,
que é quem descobriu o próton foi o Rutherford. Agora, quem descobriu o nêutron? O nêutron foi o Chadwick. Ele descobriu o nêutron, que até então tinha um núcleo com os prótons, mas imagine esses prótons tudo num lugar só. Cargas positivas, elas têm repulsão. Então tinha que ter alguma coisa mais no núcleo para dar uma estabilidade no núcleo. E quem descobriu isso, que essa partícula que tem no núcleo, quem descobriu isso foi o Chadwick em 1932. Aí o átomo mais conhecido é esse daqui, ó. Então, continuou o átomo, mas nós sabemos que nós temos as partículas subatômicas. O Thomson descobriu o elétron, que é uma partícula subatômica. O Rutherford descobriu o próton, que é uma partícula subatômica. E o Chadwick também descobriu mais uma partícula subatômica. Então, o átomo é divisível, a palavra ficou. Então, o modelo que vocês mais conhecem é esse daqui, ó. Eu vou aumentar o núcleo aqui, ó. Eu tenho aqui, eu vou desenhar os prótons aqui, ó. E vou desenhar em vermelho aqui, ó, os nêutrons, ó. Tá? E a eletrosfera, depois veio o Sommerfeld, falou que as eletrosferas eram elípticas. Então, o modelo mais conhecido por vocês, ó, do átomo, é esse aqui, ó. O que ele tem? Duas regiões. Ele tem um núcleo. O que tem no núcleo? Prótons. E o que mais? Nêutrons. Tá? Tem prótons e nêutrons. Os prótons têm carga positiva, nêutron não tem carga. E a outra região aqui, ó, aonde ficam os elétrons, como chama mesmo? Que eu já falei hoje. Hã? Eletrosfera? Isso. Então, a eletrosfera. O que nós temos na eletrosfera? Nós temos os elétrons. E os elétrons têm carga negativa. Então, esse é o modelo mais conhecido, que é o modelo que a gente estuda aqui no ensino médio, tá? A gente para por aqui, dos modelos atômicos e o modelo do átomo. Claro que já descobriram a menor partícula chama partícula de Deus, ou partícula de Higgs. Depois vocês podem pegar alguns vídeos aí, eu vou até indicar alguns vídeos para vocês verem, mas a gente para aqui, que o átomo, ele tem duas regiões, né? Região central, aonde fica a massa do átomo, tá? A massa do átomo que fica no núcleo. Já já a gente vai ver as formulinhas que a gente vai utilizar aqui. Então o átomo tem um núcleo e tem a eletrosfera, tá? No núcleo eu tenho os prótons e nêutrons, os prótons com carga positiva e na eletrosfera os elétrons com carga negativa, tá? E a massa do átomo fica no núcleo, porque os elétrons, a massa dos elétrons é muito pequenininha em relação aos prótons e os nêutrons, então a massa fica concentrada no núcleo. Então quem descobriu os nêutrons foi Chadwick, em 1932. Com isso, nós fechamos essa parte dos modelos atômicos. Então nós estudamos modelos científicos, antes, os modelos filosóficos, e agora esses são os principais modelos científicos, tá ok? Então daqui a pouquinho eu venho agora com estudos da massa, do número de nêutrons, tá? Para saber o número de prótons, nêutrons e elétrons, tá ok? Dá um espacinho aí para vocês terem a lousa inteira, para a videoaula e copia que já já. Então vamos agora à representação dos elementos químicos, tá? Então essa aqui é uma representação. Sempre aqui, ó, vai ser o símbolo do elemento. Já já eu mostro um exemplo para vocês, tá? Aqui em cima vem o que nós chamamos de número de massa. Aqui embaixo é o número
atômico que identifica o elemento. Cada elemento tem o seu número atômico, também chamado de número de prótons. Então, na representação de um elemento, sempre vai ter aqui o símbolo do elemento, em cima o número de massa representado pela letra A e o número de prótons ou número atômico aqui embaixo representado pela letra Z. Aí vem a pergunta, professor, mas cadê o número de nêutrons? Olha, lembrando, né, que a gente acabou de estudar, o que tem aqui no núcleo? No núcleo eu tenho os prótons e os nêutrons. É aonde fica a massa. Isso aqui é o A, tá? A massa é os prótons mais os nêutrons. Os nêutrons nós vamos representar pela letra N. Então eu posso falar para vocês que A, que é a massa que está no núcleo, é a soma dos prótons, os prótons mais os nêutrons. Então, o número atômico ou número de prótons pode ser representado pela letra Z ou também pode ser representado pela letra P, mais comumente representado pela letra Z, que nós chamamos de número atômico ou número de prótons. Então, essa formulinha aqui, ó, você consegue achar os nêutrons. Como que eu vou achar os nêutrons? É só você fazer o seguinte, você passa o Z para lá. Então, eu posso falar que os nêutrons é o A, que é o número de massa, menos o Z, que é o número de prótons, ok? E se você ver, tem um jeito fácil. O A está em cima, o Z está embaixo. Se é para fazer A menos Z, para achar os nêutrons é só fazer o de cima menos o de baixo, tá? Professor, o senhor falou do número de massa, que é representado pela letra A, o número atômico ou número de prótons, que pode ser representado pela letra Z ou P, o número de nêutrons, que é representado pela letra N, e o número de elétrons. Aí vem a pergunta. Para falar do número de elétrons, a gente vai falar de um átomo neutro, ou quando ele é um ânion, ou um cátion, que é um íon. Então, vai depender se é um átomo neutro ou se é um íon. Aqui no começo eu só vou falar do átomo neutro. Então, quando eu tiver o átomo neutro, o que é o átomo neutro? Quando o átomo for neutro, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Na próxima aula eu vou falar sobre o ânion e o cátion, que são os íons, tá? Na próxima aula eu falo. Hoje eu só estou entrando para falar para vocês da representação dos elementos químicos. Então, aqui o elemento químico, né? Que nós estudamos os átomos, chegamos nesse modelo aqui, que tem um núcleo, né? No núcleo tem os prótons e os nêutrons, aonde se localiza a massa do átomo. E aqui na eletrosfera, os elétrons. Então, esta daqui, ó, é a representação que nós temos dos elementos químicos. Só revisando, o E é o símbolo do elemento, o A, que fica em cima, é o número de massa, o Z fica embaixo, é o número atômico ou o número de prótons, e quando eu tenho o átomo neutro, o número de elétrons, tá? Que eu vou representar pela letra E, é igual ao número de prótons, tá ok? Então essa é a representação que a gente vai trabalhar depois de ter estudado os modelos atômicos, tá ok? Na próxima aula eu vou trazer exemplos sobre esse assunto, falar de átomo neutro, falar de elétrons, do átomo que não é neutro, mas que vai ser um cátion ou um ânion, e a gente vai falar também dos isótopos, isóbaros e assim por diante, tá ok? Por essa aula é isso, até a próxima aula e bons estudos!